Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Marcelo Loureiro, sou professor de Biologia e hoje trataremos sobre o assunto que é relacionado aos envoltórios celulares e os processos de troca de substâncias. A membrana plasmática, ela recebe vários nomes, como membrana citoplasmática, membrana celular, entre outros nomes. É um envoltório presente em todos os tipos de células. Suas funções básicas são proteção, ou proteger, delimitar o conteúdo celular, ou seja, o material que está dentro da célula, e realizar a seleção de substâncias que podem entrar e sair da célula, o que nós chamamos nesse processo de permeabilidade seletiva. E sua composição ela é formada por fosfolipídios e proteínas. Nós estamos vendo aqui numa imagem que nós chamamos de modelo de mosaico fluido para a estrutura da membrana plasmática. Esse modelo ele foi criado na intenção de representar a estrutura da membrana plasmática de uma forma mais didática. Observem que há uma certa fluidez, né, uma onda que representa essa fluidez e é composta de vários elementos inseridos nessa estrutura. Então, é como se fosse um colchão. Esse mosaico é formado de vários elementos, como colesterol, glicolipídios, carboidratos, proteínas, e separa o meio interno, no caso o citoplasma, do fluido extracelular. E esse colchão nós denominamos de bicamada lipídica. Por que bicamada lipídica? Primeiro que os lipídios eles compõem a grande maior parte, né, da estrutura da membrana plasmática. Então nós temos aqui essas áreas com esses círculos ou esferas, né, sendo cada uma dessas um lipídio. Então são centenas de milhares de lipídios que formam esse colchão. Nessa imagem tem uma representação da célula animal, que eu vou ter do lado esquerdo aqui uma célula que foi representativamente cortada ao meio, né? Onde podemos ver as estruturas internas, como a parte do citoplasma contendo as organelas citoplasmáticas, que seriam a região interna da célula, e eu vou ter uma camada externa, que exatamente vai separar o meio interno do meio externo da célula, que é a membrana plasmática. Se nós pudéssemos colocar um microscópio agora, neste momento, e visualizar a estrutura dessa membrana plasmática, ela seria apresentada com essa forma representativa do mosaico fluido. Então, essas esferazinhas avermelhadas voltadas para cima e para baixo seriam exatamente o que nós chamamos de capa lipídica, né? E essas moléculas, a composição delas formam o que nós chamamos de fosfolipídios. E essa área em azul, que atravessa esse colchão, né, ou essa capa lipídica, são exatamente as proteínas, que muitas delas têm a função de fazer o intercâmbio, né, entre meio interno e externo. Então, como característica, né, a fluidez da bicamada lipídica permite a movimentação das moléculas de lipídio e de proteínas. Então, a membrana plasmática apresenta uma fluidez. Quimicamente, essa membrana é lipoproteica, é formada de lipídios e proteínas. Então, a bicamada fosfolipídica com proteínas infiltradas. Nos animais também há a presença do colesterol, uma função importantíssima na manutenção da membrana plasmática. Funciona como uma barreira seletiva. A membrana plasmática facilita ou dificulta a entrada de certas substâncias, que interessam ou não à célula. Então, mais uma vez, nós temos aqui as proteínas inseridas nessa região mais superior, né? Os lipídios, que formam o colchão, a dupla camada, tanto voltada para cima quanto para baixo. E eu vou ter esses lipídios divididos em duas partes. Uma parte, essa parte superior, que nós chamamos de cabeça do lipídio, é a parte hidrofílica. Ela tem como característica dissolução em água, então elas conseguem se dissolver em água. E a região mais interna desse colchão, dessa camada, essa bicamada lipídica, nós chamamos dessa região mais no centro da parte hidrofóbica, onde não há dissolução na água. Então a parte hidrofóbica
dos lipídios elas não se dissolvem na água. Então, nós podemos verificar aqui, né, o transporte de substâncias através da membrana plasmática. Mais uma vez, eu tenho aqui um colchão de lipídio na parte externa. Aqui a bicamada lipídica, ok? Estou mostrando aqui no cursorzinho, no cursor para vocês, no laser. E eu tenho essas áreas mais esverdeadas, você vê que elas atravessam o colchão, que são as proteínas, que fazem o intercâmbio fluido, né, entre a região mais externa da célula, ou a parte exterior da célula, e a região interna, que corresponderia, no caso aqui, ao citoplasma. Então, observem que a imagem mostra a fluidez da membrana. A membrana ela não é rígida, ela apresenta essa maleabilidade, né, um colchão realmente maleável, e a composição em grande parte dos fosfolipídios, né, formando a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica, e as proteínas com a sua importância de transporte e de substâncias. Então, nessa imagem do lado direito, vocês podem ver, né, eu tenho aqui a bicamada lipídica, essas esferas aqui de amarelo seriam a cabeça do lipídio, a parte hidrofílica, se dissolve na água, e a parte do meio que seria a camada hidrofóbica. Então, aqui seria a bicamada de fosfolipídio, formando um colchão. E essa representação em rosa aqui é um canal que ele representaria a proteína. Então, observem que existem partículas sólidas que estão sendo transportadas em grande parte pela água, né, de um meio para outro. Nessa situação, como nós estamos tratando de dois meios, o meio interno da célula, o meio externo, e a água como sendo um elemento importantíssimo para o transporte de substâncias, nós também temos que tratar sobre um processo chamado solução, que são misturas, né, homogêneas de duas ou mais substâncias. Nessa solução, eu tenho o soluto, né, que são substâncias que se dissolvem num líquido, como, por exemplo, nós temos o açúcar, os aminoácidos e os íons, né, e o solvente, que eu tenho como exemplo a água. Então, a solução é formada por soluto, no caso, por exemplo, açúcar, aminoácidos e íon, que se dissolvem em água. Então, essa solução, no caso do sal de cozinha mais a água, ela comporia essa situação onde eu teria o sal de cozinha como sendo o soluto e a água o solvente. A solução ela pode apresentar um grau de concentração. Então, a quantidade de soluto dissolvida em uma quantidade de solvente fornece um valor que é chamado de concentração da solução. Quanto mais soluto estiver dissolvido em uma mesma quantidade de solvente, maior será a concentração dessa solução. Então, se nós observarmos na imagem abaixo, por exemplo, esses cubos, vamos supor que eu estivesse tratando com um soluto, que uma substância sólida fosse o sal ou açúcar, por exemplo. Observem que eu tenho uma grande concentração desse soluto na parte inferior e uma menor concentração de soluto na parte superior. Então, essa relação da concentração de soluto, e no caso, para realizar esse transporte, eu teria que ele imerso em água, eu teria uma grande concentração de soluto embaixo, uma concentração maior na parte inferior da imagem e uma concentração menor na parte superior da imagem. Então, as concentrações das soluções, ao comparar a concentração de duas soluções, podemos classificá-las em tipos. Uma solução hipertônica, onde há uma maior concentração de soluto em relação ao solvente. Uma solução hipotônica, onde há menor concentração de soluto em relação ao solvente. E uma solução isotônica, onde a concentração de solvente e soluto são praticamente iguais. Então, quando duas concentrações têm a mesma concentração, nós chamamos de isotônicas ou isosmótica. Quando as concentrações de soluções são diferentes, a solução mais concentrada é chamada de hipertônica ou hiperosmótica e a menos concentrada de hipotônica ou hiposmótica. Então, podemos observar aqui, por exemplo, em relação A e B. Em relação a e B, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 litro de um certo solvente, como por exemplo a água, tanto em A quanto em B. Mas, no entanto, eu tenho 1 grama de um certo açúcar,
glicose. E em B eu tenho 3 gramas, ou seja, se eu tenho 3 gramas de açúcar em B e tenho 1 grama de açúcar em A, com a mesma quantidade de água, onde é que eu vou ter maior concentração de açúcar em relação à mesma quantidade de água? Na solução B. Então, a solução B ela vai ser hipertônica, em relação a A, que vai ser hipotônica. Ok? Nas figuras C e D, eu tenho a mesma quantidade, por exemplo, de água, 1 litro, e a quantidade de açúcares também igual. Então, quando eu dissolver em C o açúcar em água e em D em açúcar em água, eu vou ter as concentrações iguais. No entanto, essas concentrações são chamadas de isotônicas. Nessa imagem à direita, se eu considerar essa linha amarela sendo a membrana plasmática, o lado esquerdo e direito sendo os meios, né, e o azul a água e as circunferências rosas ao soluto, seriam a parte sólida, eu tenho aqui uma concentração maior de soluto do lado esquerdo e menor do lado direito. Então, eu teria o lado esquerdo hipertônico, ou seja, maior quantidade de soluto em relação ao solvente, e o lado B seria hipotônico, seria menor concentração de soluto em relação ao solvente. Os processos de troca entre a célula e o meio externo, transporte através da membrana. Os processos de troca na célula podem ser agrupados em 3 categorias. Os processos passivos ocorrem sem gasto de energia a favor de um gradiente de concentração, no caso de fusão, osmose e difusão facilitada. E os processos ativos ocorrem com gasto de energia e contra um gradiente de concentração, no caso bomba de sódio e potássio. Então, se nós observarmos mais uma vez na imagem abaixo, eu vou ter uma região inferior muito concentrada em relação à água e em cima menos concentrada em relação à água, como solvente. Então, existe uma tendência de haver uma pressão desses cubos que estão mais concentrados para uma região menos concentrada. Então, há um deslocamento passivo, ou seja, sem gasto de energia, do meio inferior para o meio superior. Esse tipo de transporte não ocasiona gasto de energia para a célula. Os transportes passivos não ocorrem gasto de energia. No caso de fusão, é a passagem de soluto de uma região de maior concentração, ou seja, hipertônica, para uma região de menor concentração, ou seja, hipotônica. Ocorre sempre, nesse caso, a favor de um gradiente de concentração, buscando no final um equilíbrio entre as concentrações. Eu vou ter aqui um exemplo. Eu vou ter aqui um recipiente com a quantidade de água e uma concentração de partículas vermelhas. E com o tempo, a tendência é essas partículas se dissolverem na água e estarem se equilibrando em relação ao volume de água onde elas estão imersas. Então, nesse caso, é uma difusão, no caso a tinta, né, se dissolve na água, tanto as moléculas de soluto como as de água se movimentam ao acaso. O fluxo é maior nas regiões de maior concentração para as de menor concentração, ou seja, elas estão concentradas todo no meio e elas vão se dirigir para as regiões onde não existem as partículas. Então, elas vão se espalhar igualando as concentrações. Então, neste caso, observamos mais uma vez o processo de difusão, que é um processo sem gasto de energia, passivo, né? Eu tenho aqui uma membrana plasmática, onde eu vou ter um grau de concentração maior da esquerda para a direita, havendo um fluxo de material da esquerda para a direita, dissoluto, sem gasto de energia. Aqui eu tenho um exemplo de difusão facilitada, que é um tipo de transporte realizado pela membrana plasmática da célula, que obedece a uma das leis da difusão, mas que depende da participação de algumas proteínas especiais, né, denominadas permeases. Essas proteínas se movimentam em giros na estrutura da membrana. O exemplo é o transporte de açúcares e aminoácidos, como no esquema abaixo. Aqui eu tenho uma proteína que está inserida ao longo da membrana plasmática, que ela faz um giro, ok? Ela capta no meio extracelular a glicose, que se encaixa nos sítios da proteína, e essa proteína faz um giro para baixo, colocando essa glicose para uma região onde não havia glicose, no caso do citoplasma celular, ou seja,
sai do meio muito concentrado de açúcar para o meio menos concentrado de açúcar, e com isso a quantidade de energia gasta é desprezível e é considerado um processo passivo sem gasto de energia. Aqui mais uma vez um exemplo, né, de difusão. Eu tenho aqui um caso onde no início as partículas elas estavam concentradas no ambiente. No caso, a difusão simples, mais uma vez, né? Eu tenho meios concentrados, por exemplo, de oxigênio na parte inferior e na parte superior um pouco oxigênio. Então está havendo um deslocamento, né, de oxigênio de baixo para cima. No caso também aqui de gás carbônico, há esse deslocamento sempre de uma região muito concentrada para uma região menos concentrada. Isso nós dizemos que é a favor de um gradiente, uma correnteza formada sem que haja gasto de energia pela célula. Então, a difusão facilitada mais uma vez, né, a passagem de substâncias de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado com o auxílio de um carregador. E aqui a proteína carregadora de partículas, né, facilitando a passagem dessas substâncias. Aqui nós vamos ter uma representação do transporte das substâncias através da membrana plasmática, utilizando a proteína carregadora. Essa proteína ela vai captar uma partícula de uma região onde há maior concentração dela para uma região que menor concentração. Então, esse tipo de movimento não faz com que haja um gasto de energia significativo pela célula. Então, nesse caso, é um tipo de transporte passivo, mesmo utilizando uma proteína carreadora. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui nessa aula. Obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço para vocês.